conversa de classe com Maíra Angelino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. E hoje nós vamos mergulhar aqui num tema que é essencial. A gente vai conversar um pouquinho sobre inovação e avaliação. E para isso, gente, eu tenho a honra de receber aqui uma pessoa assim que ela mora no meu coração. Ela é uma amiga, ela é uma parceira de trabalho, ela é uma pessoa para a gente conversar desde dos assuntos mais subjetivos até esses assuntos aqui de educação, porque eu vou falar, gente, ela manja. É a incrível Juliana Salles. Gente, ela é bióloga, ela é professora de biologia, ela é professora também de criatividade no ensino médio e especialista em tecnologia educacional. E eu já combinei com ela que a gente vai começando aqui. Eu vou mandar a primeira pergunta para ela. Ju, você criou o projeto Testando Saberes, que ele alia, né, avaliação e gamificação. Eu quero saber como que você percebe a diferença no engajamento dos alunos em avaliações tradicionais versus essas abordagens que são mais inovadoras. Juliana, professora Juliana Salles, minha querida amiga, com muita honra e muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Oi, Má. Primeiro, muito obrigada por essa apresentação. Já fiquei aqui com um sorriso de orelha a orelha. Você também mora muito no meu coração e sabe que é uma pessoa que eu admiro demais. Então, a honra é toda minha de estar aqui nessa conversa com você. Em relação a esse projeto Testando Saberes, foi uma avaliação, né, sobre ciclos reprodutivos das plantas, que é um tema muito desafiador, é complexo, e que geralmente os alunos de ensino médio tendem a não gostar. Eu, como gosto muito, acabo, acho que, passando um pouco dessa paixão para eles. E na ocasião em que eu fiz essa avaliação, que eu bolei, eu tinha uma turma que já estava há 2 anos e pouco comigo, estavam no 3º ano, e que tem um perfil de serem muito potentes em projetos, em trabalhos colaborativos, em trabalhos mão na massa, e serem mais frágeis em avaliações conteudistas, objetivas, tradicionais. Então, eu fiquei pensando como avaliá-los de uma forma que fosse coerente com o engajamento que eles mostraram ao longo ali do processo de aprendizagem, né? E o que eu vi do ponto de vista do engajamento? Nitidamente, eles demonstram muito mais dedicação, mais motivação, mais potência em avaliações que são colaborativas, e são mão na massa, são inovadoras, no caso era um jogo mesmo, né? Era um jogo inclusive analógico, não digital, por isso que chama Testando, sabe aquele jogo que você coloca um personagem na testa, só que eram processos e estruturas da reprodução das plantas. E eles tinham que fazer boas perguntas, né? E, inclusive, eu já tinha feito uma avaliação sobre o mesmo tema tradicional, conteudista, com questões de Enem, de vestibulares. Então, assim, foram vários ganhos. Eu sei que você perguntou sobre engajamento, mas queria te contar outros. O ganho do engajamento dos alunos, da motivação, da dedicação. Houve um ganho quantitativo significativo, as notas obtidas por eles em relação à avaliação tradicional, e houve ali um desenvolvimento de uma habilidade de fazer boas perguntas, né? Que eu acho que fazer boas perguntas é mais difícil do que dar boas respostas. Então, também acabou sendo uma avaliação investigativa. E eles próprios, os alunos, me deram feedback de que a avaliação foi também um momento de aprendizagem, porque houve trocas, eles estavam concentrados, eles buscavam, inclusive, uns ajudarem os outros. Então, foi muito, muito gratificante mesmo.
E Ju, eu gosto muito de ouvir os seus relatos, né? Porque tem dois elementos assim que me fascinam. Primeiro, o domínio, né, que você tem da estratégia e como você faz essa leitura potente, né, dos seus estudantes e consegue trazer estratégias. Eu até falava numa formação ontem, né, que às vezes a gente fica buscando a fórmula mágica do engajamento, mas não tem uma fórmula mágica. O que a gente tem que entender engajamento é subjetivo, né? Vai variar aí de grupo para grupo. E o segundo é o brilho no olhar, né? Que você traz, né, essa paixão linda que você tem pela educação. E eu estou falando isso porque uma das coisas que a gente conversa quase sempre, né? Sempre que a gente tem oportunidade, a gente está falando sobre isso, que inovar em sala de aula exige coragem, sim, algo que é subjetivo, mas, sobretudo, exige planejamento, né? E o planejamento, gente, é uma habilidade que todo professor, toda professora pode construir. Eu queria saber como que você equilibra a criatividade na aplicação de projetos. Aí eu vou citar um projeto aqui, gente, que o nome é Mão na Massa, e é a Ju que vai contar para a gente o que é esse projeto. Como que você equilibra essa criatividade com os objetivos que são curriculares e, obviamente, né, a expectativa aí das instituições de que os alunos de fato aprendam aí nessas interações. Certo. Então, assim, esse projeto especificamente que você citou, ele chama Mão na Massa, Desvendando a Ciência do Pão, né? Então, ele é um projeto literalmente mão na massa, em que a gente estava estudando fermentação na época, e eu propus aos alunos que fizessem alguma massa em casa, um pão, uma pizza, uma focaccia, o que eles quisessem, dessas que fossem de fermentação biológica. E eles precisavam gravar a receita, o procedimento, todos eles fazendo, em vídeo. Então aí entrou a tecnologia, entrou inclusive a edição, e explicar, eles tinham perguntas a serem respondidas, mas não na forma de pergunta e resposta, na forma de relato ali da experiência. E ainda culminou num dia em que todos trouxeram as suas massas para a sala de aula e a gente fez um lanche comunitário ali, né? Então foi lindo, porque ainda juntou também com a minha paixão por culinária, né? A minha família tem uma história de fazer pães e pizzas na mão. Agora, esse equilíbrio entre inovação e compromisso com o currículo e atender as expectativas da instituição, ele acho que, um dos maiores desafios, né, para os professores, e também uma das maiores potências aí de práticas inovadoras. Então, como você disse, precisa de coragem, mas precisa de planejamento, né? Então, para equilibrar isso, eu acho que a gente tem que partir de um planejamento, de uma prática com objetivo de aprendizagem claro, propósito claro, né? E sim, esse projeto, por mais criativo, por mais que ele pareça fora da caixinha, ele tem uma estrutura, né? Então, o projeto ele tem que atender aos objetivos de aprendizagem e aos conteúdos, e a criatividade entrar a serviço disso, e não o contrário, né? Então, acho que o professor, a professora que desejam fazer algo assim, tem que se fazer algumas perguntas, né? Assim, para definir essa estrutura. Assim, qual é o desafio que vai ser explorado, né? Que etapas os alunos devem seguir? Qual que vai ser o papel de mediação do professor, da professora? E quais vão ser os critérios de avaliação? Isso tudo tem que estar muito claro para nós, professores, e para os estudantes também. E acho que, do ponto de vista de atender aí ao currículo também e às necessidades, às exigências da instituição, da gestão, eu acho que tem algumas coisas que ajudam muito. Então, assim, você evidenciar as aprendizagens ao longo do projeto, seja através de portfólios, de apresentações, de relatórios, enfim, aí vai depender da estrutura de cada projeto, e você se comunicar com a gestão, né, com a coordenação, com a direção,
para mostrar como aquele projeto, sim, conversa com o currículo e também comunicar os resultados. Eu acho que isso tudo favorece você ter o apoio institucional, né, para ter a inovação, mas sim, sem deixar de ter o compromisso com o currículo. Ju, perfeito, né? Eu sempre conto para os entrevistados, para as entrevistadas que estão aqui no programa, que o nosso público é de docentes, mas também tem muitos graduandos que ainda vão ocupar esses lugares. E eu sempre falo que a experiência que você traz, ela tem uma potência, né, de poder mostrar mesmo para as pessoas que é possível, né, que nós temos possibilidades também de inovar, e obviamente, né, você não vai fazer isso com todos os temas, né, que você tem que trazer para a sala de aula, é uma escolha que eu acho que parte dessa leitura mesmo de grupo, né? E Ju, tem uma coisa importante quando você está falando aí, contando dos projetos, né? Que é o papel da tecnologia educacional quando a gente pensa no conceito de avaliação. Eu queria saber, na sua visão, qual é esse papel da tecnologia quando a gente alia com a avaliação e até que ponto a tecnologia ela pode ser uma aliada ou pode ser um desafio aí para o dia a dia. Eu penso que a tecnologia ela tem um papel fundamental na redefinição do conceito de avaliação, né? Eu acho que ela é uma aliada em vários aspectos, principalmente na diversificação de possibilidades, né? De possibilidades de instrumentos, né? Como, por exemplo, essa que eu acabei de contar, em que os alunos fizeram um vídeo, então eles trabalharam não só com gravação, mas com edição, com legendas, com som, ou áudios, podcasts. Então, eu acho que ela diversifica muito as possibilidades, né, de formas aí de avaliação. Acho que também a tecnologia traz recursos de acessibilidade e de inclusão, né? Então, a gente tem, por exemplo, leitores de tela para pessoas com baixa visão, tem as legendas geradas automaticamente, então acho que contribui também nessa educação mais inclusiva, perdão. E também na própria gestão da avaliação, né? Porque você tem a possibilidade de automatização dos resultados, de gerar relatórios, né, que vão facilitar a análise de dados. Então, nisso tudo, eu acho que a tecnologia pode sim ser uma aliada. E aí eu repito o que eu respondi aí agora há pouco na pergunta anterior. Ela tem que estar a serviço dessa redefinição de avaliação e não o contrário, né? Você não tem que pensar primeiro na tecnologia e depois na avaliação. Agora, acho que tecnologia nenhuma substitui o olhar crítico dos educadores, né, em que a gente vai avaliar aí o contexto, as necessidades dos estudantes, né, como você estava falando do engajamento subjetivo. Uma turma é diferente da outra, um aluno é diferente do outro. Então, acho que contexto, as necessidades dos estudantes e os objetivos de aprendizagem também. Não necessariamente sempre você vai usar a tecnologia educacional para uma avaliação, né? Então, isso vai depender desses fatores todos. Perfeito, Ju. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, né? E eu queria destacar uma outra habilidade que você também faz maravilhosamente bem, né? A gente já teve a oportunidade de ser parceira várias vezes em formações, e você também exercita aí a sua expertise como consultor em tecnologia educacional. Eu queria saber que conselho que você dá para os professores e professoras que querem iniciar a implementação de metodologias inovadoras, mas claro, né, sem se sobrecarregar e minando um pouquinho aí esse receio de errar. Eu acho que um segredo aí para começar é começar pequeno, é começar com pequenos passos, né? Inovar não se trata de perfeição, né? E sim de experimentar,
e tentar novas coisas, fazer novas perguntas, estar disposto a aprender. Então, ninguém precisa, da noite para o dia, renovar toda a sua prática pedagógica, né? Então, para quem quer começar, começa com uma aula ou uma sequência didática, ou um pequeno projeto, né? E eu acho que também, assim, tem muito escolher para um início ferramentas mais intuitivas, fáceis de usar, contar com colaboração de colegas, né? Acho que cada vez mais a gente tem uma rede de professores no mundo inteiro aí dispostos a compartilhar, a aprender, a ensinar, e os próprios colegas ali da instituição, né? Se você trocar com alguém que já tem alguma experiência. E outra coisa que eu acho muito poderosa é ouvir os alunos. Inclusive, essas gerações de alunos que a gente tem hoje, independente se são crianças, adolescentes ou adultos, eles mesmos muitas vezes trazem ideias, né, de como pode fazer. Então, eu acho que escutar os alunos é bastante poderoso aí para começar com uma prática aí inovadora e, como eu falei, sem medo de errar, entendendo o erro como parte do processo, olhando depois para os resultados, a partir desses resultados, fazendo os ajustes necessários. Eu acho que isso vai permitir ir avançando com confiança. Que lindo, Ju. Acho que é isso mesmo, né? De fato a gente ir se abrindo, né, para o processo. Sim. Ju, eu quero agradecer a sua generosidade, a tua sabedoria aqui nas suas falas, né? E principalmente você compartilhar um pouquinho dessa paixão por educação, que acho que você movimenta pessoas quando você faz isso. Você quer deixar uma mensagem de finalização aqui para o pessoal? Acho que pensando aqui no nosso tema, né, de avaliação e inovação, mais ou menos como eu falei agora há pouco, né? Inovar não é sobre ter todas as respostas, né? Sim, sobre a coragem de fazer novas perguntas. Então, eu acho que essa transformação, ela começa no gesto de ousar. Acho que Ai, essa é a mensagem. que linda. É frase para a gente colocar assim, ó, escrever no papelzinho e grudar, assim, para a gente não esquecer na parede, né? No mural, onde você estiver aí. Ju, mais uma vez, muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.